Olá, olá, graça e paz aos eleitos do Eterno. Melhor dia para você que vai entrar para participar dessa live. Para você que vai estar visualizando depois, eu peço a você que compartilhe, curta e deixe o seu comentário, tá bom? Eu venho aqui nessa breve live para falar a respeito de uma fala do ex-presidente, né? Luiz Inácio Lula da Silva, em um dos seus comícios, onde ele comentou a respeito do envolvimento religioso com o sistema político, as interferências. E o que me chamou a atenção foi, na sua fala, em ele ter dito que os líderes religiosos foram levantados para cuidar da espiritualidade das pessoas. É claro que é considerável, porque o ex-presidente ele pode não ter um conhecimento da verdade do Evangelho da Graça. Mas a pergunta é: será que realmente esses lugares chamados de igrejas, seja ela católica, seja ela evangélica, seja um espaço espírita, seja qualquer uma outra religião, será mesmo que esses homens que se intitulam pastores, sacerdotes, será mesmo que eles estão cuidando da espiritualidade das pessoas? Eu quero estar aqui fazendo uso de algumas passagens bíblicas para nós entendermos essa questão, tá certo? Então, até para usar a escritura, tem que haver um entendimento claro, um entendimento iluminado acerca do que realmente é lei, é graça, o que é evangelho, o que significa evangelho, o que é evangelho da graça. Então, nesses lugares, nesses ambientes religiosos, aonde o ex-presidente falou sem muito entendimento que eles para cuidar da espiritualidade das pessoas, a pergunta é, como usar a escrita que fala de um pacto, de um ministério que estava em fraqueza e inutilidade, um ministério que não conseguia levar as pessoas à perfeição, e era chamado de ministério de condenação e morte. Eu quero ler primeiro para nós termos uma compreensão a respeito desse assunto, porque não tem como um líder religioso cuidar da espiritualidade de pessoas usando um ministério antigo que não existe mais, que nunca teve poder de ligar os homens a Deus. Porque falando em espiritualidade, nós vamos lembrarmos de quê? De que Deus
é espírito. É como ele tivesse querendo dizer que esses líderes tinham que cuidar de levar as pessoas a Deus. Mas homens não levam outros homens a Deus. Porque isso o Messias já fez. O Messias fez isso de forma perfeita, de forma completa, e por isso os líderes religiosos que estão aí não conseguem fazer isso porque já foi feito. Na realidade, os líderes religiosos com suas religiões, eles propõem ligar os homens a Deus. Algo que o Messias já realizou de maneira completa. Então, olha só. Quando um líder religioso se inspira no antigo pacto que foi feito com Moisés e a Israel, para querer espiritualizar na mente das pessoas, eles não estão levando as pessoas a um verdadeiro entendimento a respeito de Deus, a respeito do Evangelho. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é correto, essa palavra não é correta. Pastores, padres, líderes de denominação espírita e outras religiões, eles não cuidam da espiritualidade de ninguém. O que acontece é que eles ensinam para essas pessoas doutrinas de homens, ensinamentos para o corpo, para a vida terrestre, para guiar as vidas numa religiosidade e levar as pessoas para o abismo da falta de entendimento. Então, Paulo, escrevendo aos Gálatas, alertando aos Gálatas para que eles não retornassem ou não buscassem justificação na lei, porque não foi a lei de Moisés que deu o Espírito a eles. Olha só o que diz aqui, Gálatas 3, a partir do versículo 1, olha só o que Paulo diz aos Gálatas. Ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que foi exposto Jesus Cristo crucificado? Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Olha só. Voltar para as obras da lei era voltar também à obra que conduzia à carne, que conduzia o homem terrestre. A lei que conduzia os homens até o Messias chegar. A lei era chamada de tutor. A lei guiava os homens, humanamente falando, para que eles recebessem o Messias.
que estava prometido tanto na lei como nos profetas. Então, voltar para a lei, buscar justificativa na lei, era buscar justificativa segundo o homem exterior, segundo o homem dessa morte, o homem carnal. Ele diz: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? No versículo 2 ele diz: só quiseres saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então eu não posso, eu até considero a falta de entendimento acerca desse assunto do ex-presidente, quando ele falou que era para esses homens estar cuidando da espiritualidade das pessoas, mas não tem como eles cuidarem da espiritualidade de ninguém se eles usam a religião se inspirando na lei de Moisés, que era para o homem exterior. Essa lei era para o homem exterior, o corpo dessa morte. E ele chama os irmãos que estavam em Gálatas de insensatos, buscando se justificar na lei de Moisés. Então não tem como pastor, padre, ou seja quem for o líder religioso, cuidar da sua espiritualidade. No Espírito, por meio do que o Messias fez, no Espírito, somos perfeitos e completos. Embora o corpo dessa morte seja dotado de fragilidades, de fraquezas, imperfeição, o homem interior, que é o espiritual, em Cristo, é perfeito e completo. E eles não mostram isso para as pessoas. Eles não mostram que a obra do Messias ela foi completamente consumada. Ela cumpriu aquilo para que foi designada. Então, cuidar da espiritualidade das pessoas. Líderes religiosos cuidar da espiritualidade das pessoas. Como assim? Como assim? Ensinar as pessoas que elas têm que ir num lugar para buscar Deus. Isso é espiritualidade? Ou é religião? Ou é religiosidade? Ensinar as pessoas que elas têm uma pessoa entre elas e Deus como intermediário, como intercessor. Isso é espiritual ou é carnal? Isso é carnal e é de mente religiosa. É de mente de pessoas que ainda não conhecem a obra perfeita realizada pelo Messias. Então não tem como você cuidar da espiritualidade das pessoas colocando na mente das pessoas uma religião, um ensinamento de homem, em que elas venham pensar que Deus está distante, em que elas venham pensar que tem que vir alguém para falar com Deus por elas. Mas Cristo já não fez isso? Cristo já levou, reconciliou o mundo com Deus, e Deus é Espírito. Imagina só, imagina se Jesus fosse dialogar com a mulher no poço de Jacó,
e se oferecesse para cuidar da espiritualidade dela, usando a religião da época. A mulher samaritana tinha sua religião, como o judeu também tinha a religião judaica, tinha a lei de Moisés. Mas Jesus não usou nem a lei de Moisés e nem a religião dos pais daquela mulher que era dos samaritanos. Ele não usou nenhuma e nem outra para espiritualizar a mulher. Ele se revelou para a mulher, falando a verdade para aquela mulher, dizendo para aquela mulher que não era nem em Jerusalém, no templo, e nem lá no Monte Gerazim, mas que o Pai procurava os verdadeiros que o adorassem em espírito e em verdade. Os verdadeiros procuram ler a palavra, iluminando a mente com a revelação do Evangelho, trazendo a verdade para as pessoas. Então, o espiritual, quem fez, foi o Messias. Não é pastor, não é padre, não é guia humano, nada. Isso que está aí hoje é só religião e mais nada. No corpo de carne, todos nós estamos sujeitos a errar, ou dentro de uma denominação, ou fora da denominação. Ou dentro da denominação ou fora, estamos sujeitos ao erro, ao declínio da carne. Mas essa verdade no nosso espírito traz ao nosso entendimento que a obra do Messias, por Israel, pelo estrangeiro lá daquela época, foi completa. Ele consumou aquela obra. Se tratando de mim e de você, nós nascemos em uma órbita espiritual perfeita, completa. Embora somos seres, repito, somos seres viventes nesse corpo de carne, onde esse corpo de carne é sujeito a errar todos os dias. Mas não existe homens cuidando de sua espiritualidade. Não existe. Existe cativeiros religiosos que impedem você de enxergar a realidade espiritual completa que Cristo realizou. Existe isso. Olha só aqui, ainda Paulo falando aos Gálatas, Gálatas 5, 4, olha só o que diz, o 3 e o 4, olha só. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar. Aonde era a circuncisão? A circuncisão era na carne, era feita na carne. Começou lá por Abraão. Era um ritual que se fazia com todo israelita com 8 dias de nascido. Era uma circuncisão feita na carne. E ele diz, de novo testifico, todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Toda a lei. O que a religião hoje usa é a lei de Moisés. Usa o registro, usa aqui a história de Israel, que tinha uma aliança, que tinha uma lei dada a eles lá. Uma lei que caiu em fraqueza, caiu em inutilidade. E segundo a consciência não aperfeiçoava aqueles que se apresentavam ao culto, que era o culto no tabernáculo terrestre. Tabernáculo esse que não existe mais. Hoje tem o Muro das Lamentações, conhecido como Muro das Lamentações, lá no Monte Santo, aonde era o Santo do Santo. Lá está o Dumo da Rocha, aonde tem uma mesquita muçulmana, no lugar onde era o Santo do Santo. O templo, o grande representante da lei de Moisés,
foi destruído no ano 70. Aquele sacerdócio passou, aquela aliança desapareceu. Foi feita uma nova aliança com os filhos de Israel. Foi feita uma nova aliança, a qual os estrangeiros daquela época foram aproximados pelo sangue. E nós nascemos no Espírito perfeitos, porque toda essa obra foi feita para Israel e para os estrangeiros daquela época. Nós nascemos numa órbita perfeita espiritualmente, por isso não existe homens para cuidar da espiritualidade de outras pessoas. Existem homens que foram iluminados pela revelação do Evangelho da Graça e estão anunciando este Evangelho da Graça que tira todo o entorpecimento da mente das pessoas, que ilumina o entendimento das pessoas, ativa a mente do Cristo ressuscitado e glorificado nas pessoas, fazendo elas entenderem que não é por causa de homens, que não é por causa de lugar, que não é por causa de paredes, de portas, mas que é por causa do Todo-Poderoso, do Eterno, que habita no Espírito dos filhos. E não precisa de homens para que isso aconteça, porque o Messias já fez essa obra completa. Olha só. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Que era que acontecia com quem se justificava pela lei, lá naquela época, quando o templo estava de pé ainda. Quem tentava abandonar, quem pensava em abandonar a verdadeira fé que era no Cristo, no Messias que já tinha realizado a obra, para voltar para Moisés, para voltar para as obras da lei, para os rituais do templo, rituais de purificação, guarda de sábado, sacrifícios, dependência em sacerdotes humanos. O que era que acontecia com essas pessoas que queriam retornar para as obras da lei? Olha o que é que Paulo diz aqui. Da graça tendes caído. Caía da graça. Então, quando você vai buscar reforço espiritual em homens, em líderes religiosos, você está dizendo que não acredita no que Cristo já fez. Você está dizendo que não crê. Você precisa de uma pessoa. Você precisa de um sacerdote. Você precisa de uma lei para o seu corpo da carne, para que de alguma maneira você chegue espiritualmente a Deus. Mas isso é retornar para a carne. Foi como Paulo falou aos Gálatas. Começaste pelo Espírito, agora estão querendo terminar pela carne. Olha só aqui. Olha só aqui, o que é que diz aqui, olha. O autor aos Hebreus. Olha só. Capítulo 7, versos 11, ele diz: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre ele o povo recebeu o quê? A lei. Sobre o sacerdócio levítico, o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois mudando, olha só, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Que lei é essa que foi mudada? A lei que era para o homem exterior, a lei que era para o homem carnal,
A lei que acusava e punia e condenava o homem segundo o corpo carnal, ela foi trocada pela a lei do Espírito de vida que libertou eles da lei do pecado e da morte, que era essa lei que foi mudada. Versículo 15, para nós adiantarmos. Versículo 13. Aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Ninguém da tribo de Judá serviu a altar. Como esses homens vão cuidar da sua espiritualidade se eles constroem altares? E olha que são estrangeiros, nem de Israel são. Brasil e outros países, eles fazem os seus altares, imitando, se inspirando na lei que foi mudada, que foi trocada, a aliança que foi mudada. E eles se inspiram nessa lei e constroem altares, constroem tabernáculos, constroem as suas sinagogas, dizendo-se cuidadores da espiritualidade das pessoas. Mas isso não existe. Isso não está no Evangelho. Vistos ser evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio. E ainda muito mais evidente é isto, se a semelhança de Melquisedeque se levantasse outro sacerdote, que não fosse segundo regras de uma linhagem, mas segundo o poder da vida indestrutível. Pois dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mandamento interior é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Como pode alguém cuidar da espiritualidade de outro se está usando algo que foi fraco e inútil? Foi revogado porque era fraca e inútil. Aquela primeira aliança, aquele primeiro pacto, aquela lei dada a Moisés para Israel, fraca e inútil, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Essa melhor esperança para aquele povo, para o gentio, para Israel da antiga aliança era quem? O Cristo, o Messias, que concluiu a obra. Então não existe, abençoado, homens para cuidar de sua espiritualidade. Existe homens com a revelação do Evangelho da Graça que alcança a mente de eleitos. E ali os olhos são abertos, a mente iluminada e eles caem fora do sistema. Existe isso. Mas não um homem para cuidar da espiritualidade de outro como sacerdote, como mediador. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Olha só. Todas as vezes que o líder religioso, seja ele evangélico, seja ele católico, seja ele qualquer outra religião, se inspiram na Escritura para poder guiar as pessoas espiritualmente, eles estão trazendo as pessoas para caírem da graça. Porque, meu amado, até para se ler as Escrituras, essa leitura tem que ser feita com entendimento.
no antes, no depois da cruz. A mensagem pregada lá pelos 12, as ovelhas perdidas de Israel, a revelação entregue ao apóstolo para os gentios. A leitura, ela tem que ser feita com esse entendimento. Porque acontece isso aí que está hoje. Os homens estudam suas teologias, descobrem o que é verídico, mas eles escondem a verdade para manipular as pessoas, para prenderem as pessoas debaixo das suas doutrinas terrestres. Olha só, então todas as vezes que um líder religioso diz, não, mas as escrituras diz. Ora, as escrituras encerrou aquele povo debaixo de pecado. As escrituras encerrou eles debaixo de culpa. Eles estavam encerrados debaixo de culpa. A lei de Moisés e os profetas encerravam aquele povo lá naquela época debaixo de pecado, de culpa, de condenação. Vamos lá? Debaixo de condenação. Olha só. A escritura, porém, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Então, quando você crê que tudo foi consumado, tudo foi realizado, tudo foi feito para aquele povo, para aquela era, quando você crê nisso, que essa obra foi perfeita, você não se torna presa fácil para esses homens. Repito, não tem como estes homens cuidarem da espiritualidade de ninguém, porque eles se inspiram no ministério de condenação, eles se inspiram no ministério de morte, eles se inspiram na escrita que encerrou um povo debaixo de pecado, debaixo de culpa. Então, se tem alguém se inspirando numa escrita que encerrou pessoas debaixo de culpa, o que é que vai acontecer? Pessoas que não teve nada a ver com o assunto vão estar também debaixo de culpa. Vão viver segundo medo. Vão viver segundo ameaças. Vão viver segundo o que o Evangelho não diz. Porque a revelação que traz o Evangelho é que nenhuma condenação há. É que Cristo, por meio da sua morte de cruz, ele aniquilou o pecado. Olha só. Cancelou o escrito de dívida. Gálatas 2,14. Ele cancelou o escrito de dívida. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, no caso eles lá, e nele não há pecado. 1 João 3,5. Olha só o que disse aqui João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados dele. Mateus 1:21, Gálatas 4:45, também fazer a leitura lá em Gálatas também. Por que eu fiz essa leitura aqui? Porque quando eles usam as escrituras baseado no que aconteceu com o povo distante, com o povo antigo, a culpa que aquele povo vivia, eles trazem essa culpa para os dias de hoje. Aí fica dizendo, mas se você tem que ir para uma denominação, você tem que ter um padre, você tem que ter um pastor, você tem que ter alguém lhe guiando, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, o Evangelho não diz isso. O Evangelho não diz isso. Houve mudança de sacerdócio, houve mudança de lei. Não é assim? Abençoado, graça e paz. Ricardo Costa está aí assistindo. Graça e paz, abençoado. Então, olha só.
Olha só o que diz aqui o autor aos Hebreus 9, 24, 25 e 26. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas o mesmo céu, para comparecer agora por nós, perante a face de Deus. Ele também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como um sumo sacerdote, entra anualmente no Santo do Santo com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, está vendo? Século consumado. Lá naquele tempo lá, manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Pelo sacrifício de si mesmo, o Messias aniquilou o pecado a qual a Escritura encerrava aquele povo debaixo. A Escritura encerrava tudo debaixo do pecado. O Cristo, por meio de sua morte de cruz, ele aniquilou. Agora, o que é que a religião faz? A religião traz o pecado para a vida das pessoas e elas ficam sem entender a obra consumada. Então, até para se ler a Escritura, tem que ler com cuidado, com entendimento, com a mente do Cristo ativada. Cristo ressuscitado e glorificado. O Senhor. E a revelação do Evangelho na boca de Paulo diz que o Senhor, ele é o Espírito. Então não tem como você ser ajudado espiritualmente por alguém que está se inspirando na lei de Moisés, por alguém que está se inspirando na religião judaica. Não tem como, você vai ficar sem entender o que realmente aconteceu. Olha o que Paulo disse aqui aos Gálatas, ele diz assim, ó, não anulo a graça. Todas as vezes que os irmãos que estavam em Gálatas tentavam retornar às práticas da lei, às obras da lei, estavam anulando a graça, pisando no sacrifício de Cristo. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Para encerrarmos aqui, olha só aqui. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Esse novo homem é o espiritual. Então, o espiritual, a espiritualidade, o entendimento do Espírito, quem proporcionou para as pessoas, para os filhos, foi o Messias, com a sua obra perfeita. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo. Aqui ele já fez. Não existe homens para cuidar de sua espiritualidade. Não existe homens para levar você a Deus. Não existe homem para orar por você a Deus. Existem filhos que falam com o pai em concordância. Não, eu não vou orar por você. Nós vamos orar junto, porque nós vamos conversar com o nosso pai, porque somos filhos do mesmo Deus. Então, quando alguém diz assim, vou orar por você, significa, eu vou falar com Deus porque Deus está de mal com você. Então, não existe. Cristo, o Messias, ele já fez isso. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Como é que pode um líder religioso cuidar de sua espiritualidade se eles andam inimigos?
placas diferentes, muitos não se falam. Isso tudo, abençoado, é religião. Não tem como cuidar da sua espiritualidade. O sistema religioso, os líderes religiosos não cuidam da espiritualidade de ninguém. Eles manipulam. Há uma manipulação na mente dos filhos. Mas quando a revelação do evangelho chega, essa manipulação acaba. Tá certo? Olha só. E vindo ele, evangelizou a paz. Olhe bem o contexto religioso de hoje. Observe como é que a religião no mundo é. E veja se eles têm paz. E veja se vivem em paz. Um diz que o outro vai para o inferno. E a gente sabe que significa sepultura. Mas eles dizem que é um lago de fogo, que é o fogo ardente. Vivem brigando uns com os outros. Não se entendem. Então tem o que a ver com Cristo ressuscitado, com o Senhor que é o Espírito? Não tem nada a ver. Nada mais, nada menos do que religião. Religião. Manipulação. Doutrina de homens. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Aqui está se tratando de judeu e não judeu. Lá daquela época. Versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele quem? Pelo Messias, que realizou a obra. O Senhor, que é o Espírito. O Senhor, que é o Espírito, que habita no nosso Espírito, nos faz ser um só no Pai. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha aqui o que Paulo fala aos irmãos que estavam em Filipos. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Pois a circuncisão somos nós. Está falando aqui da espiritual, não está falando nem da circuncisão na carne que começou lá em Abraão e lá nos judeus, e da incircuncisão que era o gentio. Ele está falando aqui de algo espiritual, olha só. Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que é que os líderes religiosos fazem? Guiam as pessoas a confiarem na carne. Porque quando leva as pessoas a fazer campanha em monte, 7 dias de campanha de não sei o que lá, quando leva as pessoas a fazerem sacrifícios em dinheiro, estão levando as pessoas a confiarem na carne, na obra do corpo, na obra que é promovida pela religião. Na lei de Moisés tinha obras do homem exterior. E a revelação do Evangelho diz que não era por obras, a salvação não era por obras. Não havia justificativa para, uma vez que o Evangelho foi revelado na mente, no coração das pessoas, elas retornarem às obras da lei, era cair da graça, era estar debaixo da maldição da lei. Então, abençoado, com todas as sortes de bênção, eu estou encerrando esta live, dizendo aqui mais uma vez para você que vai visualizar este vídeo depois: não há condição de homem algum, seja ele pastor titulado ou padre ou de qualquer outra religião, cuidar da sua espiritualidade se ele não tiver a revelação do Evangelho.
da graça. Porque na realidade, homem algum cuida da espiritualidade dos outros. A revelação do evangelho para guiar. Para guiar nessa obra perfeita. Para guiar no ministério do Espírito. Para guiar nessa magnitude completa e perfeita. Essa órbita espiritual. Abba, Pai. Então é isso aí. Vamos aqui encerrar agora. Eu peço a você que compartilhe aí. Deixa o seu comentário. Tá bom? Estamos juntos. Graça e paz.